55. Viver em outro mundo. Capítulo 519. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado. O manuseio do ouro diferia entre os humanos e homens-fera. Desde que os humanos usaram esses metais preciosos como moeda de circulação, eles as moldariam em moedas. No entanto, homens-fera não usam ouro para trocar, já que eles têm suas bestas mágicas. Por causa disso, seu ouro era transformado em barras. A tenda estava totalmente cheia de barras de ouro. Se alguém fosse calcular, isso era uma riqueza absolutamente grande. Hans olhou para Zhao Ai. Ele queria ver o rosto de Zhao Ai quando ele visse aquelas barras de ouro. No passado, quando os lobos da pradaria fizeram negócios com humanos, Hans também os levaria para esta tenda. Quando os humanos viram esta exibição, sua saliva fluiria e mesmo esqueceriam sobre a existência de Hans. Após ver as barras de ouro, eles ficavam verdadeiramente fascinados, quase ao ponto de literalmente beijar e lamber as barras. Hans costumava olhar para eles e sentir nojo. Hans queria ver que expressão Zhao Ai faria quando ele visse o ouro. Contudo, quando ele se virou para ver Zhao Ai, ele não pôde acreditar no que viu. Isso era porque Zhao Ai deu uma pequena olhada naquelas barras antes de mudar seu olhar para outro lugar. Parece que, para Zhao Ai, aquelas barras de ouro não valiam nada. A reação de Zhao Ai deixou Hans surpreso. Embora Hans não tenha ido a territórios humanos antes, ele sabia que eles costumavam usar ouro e prata em negócios. Ele sabia quão valiosos essas barras representavam. A razão dele trazer Zhao Ai aqui era para ver quão ganancioso Zhao Ai era. A razão do porquê a raça cabeça de lobo tinha tão poucas interações com mercantes humanos era porque eles não confiavam na raça humana. Eles achavam que os humanos eram gananciosos demais. Portanto, se eles quisessem ter uma cooperação de longo prazo com um mercante, eles queriam ver primeiro se eles eram gananciosos ou não. Essa tesouraria era seu teste. Os mercantes que vieram aqui no passado foram mortos e então viraram alimentos para a montaria de Hans. Desta vez, eles queriam ver a performance de Zhao Ai e ver se ele era digno de ter uma parceria de longo prazo com eles. Se Zhao Ai também fosse muito ganancioso, então pelos touros hercúleos, mastins e ursos negros, eles não o matariam. Entretanto, seria muito difícil para Zhao Ai fazer negócios com eles novamente no futuro. Embora as ações de Zhao Ai deixaram Hans chocado, Hans também estava muito satisfeito. Ao mesmo tempo, Zhao Ai estava internamente surpreso também. Isso era porque esta não deveria ser uma tesouraria, mas um tesouro em si. Existem muitas coisas boas aqui, algumas deles Zhao Ai não conseguia reconhecer. No entanto, apenas baseados no fato de que elas estavam aqui, seu valor não deveria ser muito baixo. Vendo que Zhao Ai estava olhando ao redor, Hans disse: Senhor, você pode pegar essas barras de ouro e prata. Pegue a quantidade equivalente ao preço de 150 milhões de quilos de comida. Zhao Ai olhou para Hans e sorriu. Eu realmente não estou com pressa. Para pensar que esta é na verdade sua tesouraria, eu não posso levar essas barras sozinho. Eu quero pegar algo mais nessa sala. Se seu valor exceder a comida que eu forneci, eu posso compensar com mais frutas. O que você acha? Hans olhou para Zhao Ai com um olhar estranho. A razão da expressão de Hans era por causa do mal-entendido de Zhao Ai. Essa não era a tesouraria da tribo do lobo da pradaria. Esta era apenas uma tenda de armazenamento. Nesta tenda, além do ouro, haviam também coisas estranhas que os lobos da pradaria conseguiram ao longo dos anos. Essas coisas eram inúteis para os lobos da pradaria. Elas não podiam serem pesquisadas também. Eles realmente não são tesouros. Foi por isso que, quando Zhao Ai disse a Hans que ele trocaria essas coisas por comida, ele não pôde deixar de olhar estranhamente. Vendo a expressão de Hans, Zhao Ai ficou confuso. Então ele perguntou: qual é o problema? Eu não posso. Hans balançou sua cabeça e disse: eu sou incapaz de assumir a responsabilidade por isso. Eu devo perguntar ao patriarca primeiro. Eu vou ter que pedir ao Senhor para sair comigo nesse meio tempo. Zhao Ai assentiu, então saiu da tenda com Hans. Enquanto Hans foi procurar pelo velho lobo-rei, Zhao Ai esperou na frente da tenda. A razão do porquê Zhao Ai propôs esta troca era porque ele viu uma coisa peculiar entre os itens dentro da tenda.
Era um pedaço de metal dentro de uma garrafa de cristal. Essa coisa metálica parecia muito estranha. Era fervente assim como a água. Também tinha algumas fracas chamas azuladas ao seu redor. Se uma pessoa não estivesse prestando atenção, eles não notariam essa fina camada de chama. Quando os olhos de Zhao Ai localizaram o item, ele pôde sentir algo no seu coração, continuamente lhe dizendo que ele precisava obtê-lo. Por causa deste sentimento, Zhao Ai fez este pedido para Ans. Logo, Ans voltou e então olhou para Zhao Ai. Senhor, o patriarca deu a palavra. Já que o senhor é amigo da nossa tribo, então nós não vamos tratar você injustamente. Senhor, na verdade, todos os itens nesta tenda são inúteis para a nossa tribo do Lobo da Pradaria. Se o senhor gostar de algo, o senhor pode simplesmente pegá-lo. Então você pode pegar o ouro como nós discutimos antes. Quando Zhao Ai ouviu Ans, ele não pôde deixar de rir e dizer, Sua Alteza Lobo Rei é realmente educado demais. Mas eu não quero ser sovina para com o Lobo Rei também. As coisas dentro desta tenda podem ser inúteis para você, mas para mim, eles são muito úteis. Eu só preciso de uma coisa. As barras nós podemos discutir mais tarde. Então ele se virou para entrar na tenda. Ele pegou a garrafa com um pequeno metal dentro e então disse a Ans, Ans, eu quero esta coisa. Já que eu tenho um assunto urgente para resolver, eu não estarei dizendo adeus ao Lobo Rei. Se eu tiver oportunidade mais tarde, então eu certamente o cumprimentarei. Ans olhou para Zhao Ai e assentiu. Ele realmente pensou em Zhao Ai como um amigo a essa altura. Afinal, a performance de Zhao Ai deu a Ans uma boa impressão dele. Do lado de fora, depois de dizer adeus a Ans, Zhao Ai subiu na sua águia de sangue e se atirou no céu. Quando ele considerou que agora ninguém era capaz de vê-lo, Zhao Ai entrou no espaço. Depois de entrar no espaço, uma notificação foi ouvida. Fonte de energia pura detectada. Combinação de 3 atributos: metal, fogo e água. Assimilando energia pura no espaço. Crescimento de plantações melhorada. Corpo do anfitrião melhorado. Constituição melhorada de metal e madeira para metal, água, fogo, madeira. O anfitrião agora pode controlar 4 elementos. Pedindo ao anfitrião que trabalhe duro. Quando Zhao Ai ouviu esta notificação, ele ficou chocado. Foi a primeira vez que ele tinha ouvido sobre algo com 3 elementos nele. Em adição ao metal, também havia fogo e água. Ele não esperava que aqueles dois pudessem realmente coexistir juntos. Essa coisa era realmente estranha demais. Entretanto, essa era uma coisa boa para ele. No passado, Zhao Ai só podia controlar metal e plantas, mas agora, ele também podia controlar fogo e água. Esse desenvolvimento era verdadeiramente muito bom. Embora a magia também tivesse os elementos fogo e água, Zhao Ai agora pode ser considerado alguém com uma habilidade divergente relacionada a fogo e água. Havia uma grande diferença entre magos de água e fogo e usuários de habilidades divergentes de água e fogo. Quando um mago usa magia, eles geralmente fazem isso através de encantamentos. Adicionalmente, eles também usariam a magia dentro de seus corpos para ressoar com os elementos mágicos, então eles podem lançar seus feitiços. Entretanto, quando o feitiço é lançado, não haveria maneira para um mago mudar sua forma. Se você lançar o feitiço Bola de Fogo, então seria impossível para ela ser transformada em um dragão de fogo. O mago só poderia lançar um dragão de fogo se ele quisesse um. Mas uma habilidade divergente do elemento fogo era diferente. Eles podem controlar o fogo manualmente. Uma vez que uma bola de fogo é liberada, eles podem moldá-la e transformá-la em um dragão de fogo, ou mesmo num chicote de fogo. Se alguém comparar usuários de habilidades divergentes de fogo aos magos de fogo, então o mago de fogo seria um homem que ataca usando uma pedra, enquanto um usuário de habilidade divergente de fogo era um pedreiro que pode esculpir uma pedra em uma estátua. Um usuário de habilidade divergente de fogo pode ser visto como uma versão avançada de um mago de fogo. No entanto, mesmo se Zhao Ai adquirir 2 habilidades divergentes, ele ainda precisava praticá-las assim como eles fez com as habilidades do elemento madeira e metal. Zhao Ai estava muito feliz com a colheita desta vez. Mesmo que ele não saiba o que era o item dentro da garrafa, ainda lhe deu 2 novas habilidades divergentes, assim como melhorar o crescimento das plantações no espaço. Essas eram coisas muito boas. Após pensar sobre isso, Zhao Ai não pôde deixar de mudar sua atenção na direção da garrafa de cristal e então abri-la. Quando a garrafa foi aberta,
Zhao Ai não esperava que o metal dentro imediatamente voasse para fora da garrafa e movesse cada vez mais rápido. Chegando ao ponto onde Zhao Ai não pode mais vê-la, mas ele podia sentir que haviam maravilhosas mudanças ocorrendo no espaço. No passado, mesmo se o espaço tivesse a temperatura certa, o calor que eles sentiam parecia não ter vida. Estar ao ar livre no espaço era como estar dentro de qualquer sala. Era um sentimento muito estranho. Contudo, era diferente ao redor desta vez. Mesmo que a temperatura dentro do espaço não tenha tido grandes mudanças, Zhao Ai podia sentir um verdadeiro calor no seu corpo. Era um sentimento muito confortável. Ao pensar nisto, Zhao Ai subitamente congelou. Então ele apalpou sua própria cabeça. Esse sentimento não era muito parecido com o sol. A coisa dentro da garrafa não era um metal, mas um sol em miniatura. Neste momento, uma notificação foi ouvida do espaço. Material desconhecido detectado. Propriedades cristalinas. Forma de garrafa. A origem do material é desconhecida. As propriedades do material são especiais. Pode armazenar qualquer coisa sem danificá-lo. Absorvendo propriedades do material. Energia do anfitrião é fortalecida. Anfitrião agora pode cristalizar seu corpo instantaneamente. Pode se defender contra quaisquer ataques. Isso deixou Zhao Ai completamente chocado. Ele não pensou que haveria tal coisa. Ele tinha inesperadamente adquirido outra habilidade divergente. Ele realmente pode transformar seu corpo em cristal. Então ele não se tornaria uma pessoa cristalina? Ele estará vivo depois disso. Apenas quando ele pensou sobre essas questões, uma notificação foi ouvida. Anfitrião não precisa se preocupar com nada. A cristalização corporal acontece em um nível celular. Anfitrião pode se mover normalmente. Depois que a habilidade chegar em um nível avançado, o anfitrião pode transformar outras coisas em cristal. Anfitrião pode escolher retirar a habilidade a qualquer momento. Depois que Zhao Ai ouviu esse som, ele não pode deixar de rir. Essa habilidade era verdadeiramente poderosa. Se essa habilidade ficar forte no futuro, então se ele pegar um pedaço de grama e transformá-la em um cristal, ele seria capaz de transmitir outra arma. Enquanto armazenava a garrafa cuidadosamente, o corpo de Zhao Ai piscou para fora do espaço. Esta garrafa era muito útil para ele já que ele ainda não era capaz de transformar coisas em um cristal. Se ele se deparar com coisas que ele não consegue armazenar, a garrafa seria capaz de salvá-la de problemas. Depois de ter tudo terminado e sair do espaço, Zhao Ai agora estava nas costas da Águia de Sangue. Neste ponto, a Águia de Sangue já estava nos céus do acampamento principal da tribo do Urso Negro. Zhao Ai imediatamente fez a Águia de Sangue mergulhar para baixo. As pessoas da tribo do Urso Negro já tinham visto a Águia de Sangue. No entanto, quando eles viram a besta mergulhando, eles não puderam deixar de olhar com curiosidade. Zhao Ai não controlou a águia e apenas a deixou seguir seu caminho. Logo, ele já estava na frente do acampamento principal da tribo do Urso Negro onde o banquete já estava em andamento. Agora, os ursos negros eram extremamente educados para com Zhao Ai. Mesmo que essas pessoas não conheçam sobre Zhao Ai, eles ainda deram seus cumprimentos para a pessoa que lhe deu comida, assim como a pessoa que tinha sua bandeira da amizade. Zhao Ai também cumprimentou os outros ursos negros antes dele ir na direção da Tenda Dourada. O banquete lá já tinha começado. O patriarca Urso Negro sediou o evento enquanto os anciãos estavam interagindo com Buffon e Mendes. Laura e as outras também estavam sentadas do lado acompanhadas pelas mulheres ursos negros. O grupo estava alegremente conversando e rindo entre si. Quando o patriarca Urso Negro viu que Zhao Ai já tinha retornado, ele imediatamente o convidou para se sentar do seu lado. Lá, Zhao Ai pode ver uma cadeira que intencionalmente foi deixada vazia, naturalmente reservada para Zhao Ai. Isso deixou Zhao Ai surpreso. O lugar do lado esquerdo do patriarca era uma posição respeitável e muito importante. No entanto, ele também sabia que o ser educado era inútil neste momento. As pessoas excessivamente educadas eram pesadamente mal vistas pelos homens-fera. Portanto, ele imediatamente deu seus cumprimentos antes de chegar na cadeira vazia e se sentar. Vendo Zhao Ai se sentar, o patriarca Urso Negro então levantou sua taça de vinho e disse: "Hoje é um dia feliz. Nossa tribo do Urso Negro adquiriu um amigo humano de confiança, Zhao Ai. Ele também recebeu a nossa bandeira da amizade. Ele vai ser amigo da nossa tribo do Urso Negro de agora em diante. Todo mundo, junte-se a mim no brinde para o nosso novo amigo."
Todo mundo simultaneamente levantou suas taças no ar e disseram, saúde. Então eles beberam a bebida na taça. Depois de reencher sua taça, o patriarca Urso Negro mais uma vez levantou-a e disse, os irmãos da nossa tribo do Urso Negro, a tribo do Mastim, nos enviaram informações sobre a escassez de comida. Eles disseram que pode ter sido causada pela Igreja Radiante. Eu passei este assunto para a raça Cabeça de Leão e a raça Cabeça de Tigre para fazê-los investigar. Se este assunto realmente foi causado pela Igreja Radiante, então nós devemos usar nossas massas espinhosas e ir para os territórios humanos pilhar alguma comida. Todo mundo, preparem-se. Todos os ursos negros levantaram suas taças novamente e comemoraram. Sim. 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 Então eles beberam sua segunda taça de bebida. Então o patriarca Urso Negro levantou sua taça por uma terceira vez e disse, mas todos vocês devem se lembrar, não importa o quanto nós odiamos os humanos, Zawai sempre será nosso amigo. Então as pessoas disseram em uníssono, sim, antes deles beberem sua terceira taça de bebida. Então todo mundo estava livre para fazer o que eles quisessem. Depois de beber 3 taças continuamente, o patriarca Urso Negro abaixou sua taça e virou sua cabeça para Zawai e disse, pequeno Ai, que tipo de transição você fez com a tribo do Lobo da Pradaria? Viver em outro mundo. Capítulo 520. Quando Zawai ouviu o patriarca Urso Negro, ele não pôde deixar de sorrir fracamente e disse, antes, eles queriam a minha comida. Mas quando eu lhes disse sobre a guerra, eles decidiram não comprar a comida restante. O patriarca Urso Negro encarou por um momento antes de sua expressão mudar. Ele olhou para Zawai e disse, o quê? Eles ousaram desonrar um acordo? Certo, amanhã eu vou ir e resolver as contas com aqueles velho lobo desnutrido. Zawai imediatamente balançou sua cabeça e disse, não, não. Eu já esperava por isso antes de informar o velho lobo rei. Você deve saber que a sua situação é muito pior do que a tribo do Urso Negro. Portanto, eu lhes disse que eles podem ir na guerra e ganhar comida lá. Por causa disso, eles decidiram não comprar a outra comida em minhas mãos. O patriarca Urso Negro olhou para Zawai com curiosidade antes de dizer, pequeno Ai, por que você fez isso? Você é um mercante, não seria melhor se eles comprarem sua comida? Zawai sorriu e disse, não realmente. Para te dizer a verdade, eu realmente não planejava vender aquelas frutas do pão na pradaria. Eu posso vendê-las em outro lugar, e por mais lucro. Desde que a tribo do Lobo da Pradaria são seus amigos, então eles são meus amigos também. Eu realmente não preciso lucrar pouco com eles. O que eu quero é cooperação a longo prazo com os Homens-Fera. Para este objetivo ser atingido, eu não poderia ofender a tribo do Lobo da Pradaria. O patriarca Urso Negro olhou fixamente para Zawai por um momento antes de rir e continuamente estapear o ombro de Zawai. Se isso fosse no passado, Zawai podia não ter sido capaz de aguentar essa surra. No entanto, ele agora era um especialista do 8º nível e seu corpo também foi repetidamente fortalecido pelo espaço. Neste momento, ele não sentiu nada dos tapinhas do patriarca Urso Negro. Ao invés disso, ele mesmo sentiu que os dois tinham ficado mais íntimo. O banquete ocorreu muito suavemente, especialmente para o patriarca Urso Negro. Mesmo se ele chamar o velho lobo rei por nomes ruins, pode-se ver que o relacionamento entre os dois era muito bom. A performance de Zawai em direção aos lobos da pradaria também deixou o patriarca Urso Negro feliz. Por causa das ações de Zawai desta vez, o patriarca Urso Negro pôde ver que Zawai era realmente amigo dos Homens-Fera. No mínimo, ele não os desprezava como qualquer outro humano. Depois do banquete, Zawai e os outros já estavam bastante embriagados. Já que eles não tiveram mais nada para fazer, Zawai e os outros retornaram para sua tenda e imediatamente beberam 2 copos da água espacial. Ao mesmo tempo, Zawai também informou Laura e as outras sobre as mudanças dentro do espaço. Embora o espaço não tenha subido de nível, as mudanças internas foram muito grandes. Comparado ao passado onde a única coisa que eles podiam sentir era calor, o espaço agora era mais confortável e mais vívido. A coisa mais importante era a mudança nos terrenos agrícolas. Mesmo que o crescimento das plantas nos terrenos agrícolas não fosse lento, com a adição do sol, se tornou ainda mais rápido. Também parece que as plantas pareciam muito mais saudáveis do que antes. Zawai e os outros estavam felizes com esse desenvolvimento. Com as mudanças no espaço, eles também podem sentir que a energia interna se tornou mais espessa do que antes.
Ao mesmo tempo, as energias também eram mais ativas. Zhao A estava muito satisfeito com a transmissão do espaço. Ele dormiu bem demais nesta noite. Na manhã seguinte, Zhao A se despediu do patriarca Urso Negro. Não importa o que, eles precisavam ir para a cidade do Deus Besta. Eles tinham alguém esperando por eles lá. Mendes e Buffon não seguiram eles e retornaram para suas respectivas tribos. Desta vez, seus planos foram muito bem-sucedidos. Os touros hercúleos tinham ganhado um poderoso aliado como a tribo do Urso Negro. Para os touros hercúleos, este desenvolvimento era ótimo. A principal tarefa de Buffon era apenas escoltar Zhao Ai, bem como ajudar Mendes a alcançar um bom relacionamento com a tribo do Urso Negro. Entretanto, ele também ganhou muito desta viagem. No mínimo, ele já viu que Zhao Ai tinha conseguido a bandeira da amizade da tribo do Urso Negro. A tribo do Mastim pode usar esta informação para convencer os outros líderes das tribos Cabeça de Cachorro que Zhao Ai era um bom amigo. Durante a viagem, Zhao Ai estava dentro do corpo de Alien. No entanto, poderia-se ver que haviam bandeiras erguidas no topo do corpo da besta morta-viva. Havia a bandeira dominante dos touros hercúleos, a bandeira da amizade da tribo do porco de barriga grande e a bandeira da amizade da tribo do urso negro. Mesmo que Zhao Ai tivesse uma bandeira da raça cabeça de cachorro, era apenas uma bandeira comum, era basicamente inútil. Ele também tinha a bandeira da amizade da tribo do boi do chifre grande. Entretanto, ele já era o príncipe da raça cabeça de bovino, erguer aquela bandeira era redundante. Mesmo assim, a visão era incrível. A bandeira dominante do touro hercúleo representava a raça cabeça de bovino inteira. Os homens-fera consideravam face muito pesadamente. Isso era porque eles sabiam que uma vez que sua face fosse arrastada na lama, sua raça seria anexada por outras raças. Se as pessoas ousassem tocar em Zhao Ai, isso significaria que eles estavam ofendendo a tribo dominante da raça cabeça de bovino. Isso mobilizaria a raça cabeça de bovino, e sua força não era algo para ser ridicularizada. Adicionalmente, ele também tinha a bandeira da amizade da tribo do urso negro. Esta bandeira detinha uma grande importância. Mesmo se fosse só uma bandeira da amizade, esta bandeira representava que Zhao Ai era um amigo de verdade para os ursos negros. Se Zhao Ai fosse intimidado e isso fosse conhecido pela tribo do urso negro, então pode-se ter certeza de que os ursos negros não apenas se sentariam e não fariam nada. Embora o impacto da bandeira da amizade da tribo do porco de barriga grande não fosse muito grande, também indicava que Zhao Ai tinha sido reconhecido pela tribo do porco de barriga grande. Isso também era algo digno de nota para outros homens-fera. Pode-se dizer que mesmo se os homens-fera e os humanos entrarem em guerra, não haveria nenhum homem-fera que agiria contra Zhao Ai. Era porque eles estariam ofendendo múltiplas tribos enquanto faziam isso, e ninguém queria fazer tal coisa. O alvo de Zhao Ai agora era a cidade do Deus Besta. Portanto, ele não entrou em contato deliberadamente com cada acampamento de homem-fera que ele cruzou. É claro, também era necessário um contato apropriado. A distância entre o domínio da tribo do urso negro e a cidade do Deus Besta não era muito grande. Poderia-se viajar por 10 dias antes de chegar na cidade. Para os homens-fera, a cidade do Deus Besta era um local sagrado. Quanto mais formidável a tribo, mais próxima a eles estavam da cidade. Isso também demonstrava seu status. A cidade do Deus Besta também era o lugar onde os homens-fera podem comprar coisas com mais conveniência. Por causa dessas bandeiras, a jornada de Zhao Ai foi muito tranquila. Todas as tribos que ele conheceu foram muito educadas. Todos eles receberam Zhao Ai como um amigo. Naturalmente, Zhao Ai não apenas os deixaria sofrer uma perda. Então ele deixou para trás um pouco de grão como um presente para aquelas tribos. Este ato deixou esses homens-fera felizes. Zhao Ai e os outros também estavam ouvindo rumores ao longo do caminho. Esses rumores eram sobre como a Igreja Radiante cortou toda a comida em direção da pradaria. Foi transmitido diretamente que a Igreja Radiante estava por trás da escassez de comida desta vez. Essa informação era algo que a raça cabeça de lobo, raça cabeça de cachorro e raça cabeça de urso liberaram juntas. Eles liberaram esta informação com o objetivo de fazer as outras raças se prepararem. Ao mesmo tempo, isso também foi usado para pressionar as outras raças de guerra. Esta informação também foi como uma bomba caindo para os homens-fera. Logo, os homens-fera na pradaria romperam em ação. O lugar inteiro estava fervendo com antecipação.
Mesmo Zhao Ai pôde ver as mudanças dos homens-fera apenas por olhar nos seus olhos. Zhao Ai sabia que se ele não tivesse aquelas 3 bandeiras, então aqueles homens-fera já poderiam ter o pegado e o expulsado da pradaria. Embora esses homens-fera tivessem seus próprios pensamentos internos, eles ainda receberam o grupo de Zhao Ai calorosamente. Isso fez o coração de Zhao Ai se sentir muito estranho. Zhao Ai não ousou liberar uma águia de sangue na direção da cidade do Deus Besta neste momento. A cidade do Deus Besta sempre teve pelo menos 10 especialistas do 9º nível a todo momento. Mesmo que a águia de sangue tenha se tornado muito forte, não pode derrotar um especialista do 9º nível. Se os especialistas do 9º nível entendessem errado, então os problemas de Zhao Ai não seriam muito pequenos. As outras raças já deveriam ter o conhecimento sobre sua águia de sangue. Embora ele agora fosse o príncipe dos touros hercúleos, bem como um amigo dos ursos negros, os especialistas do 9º nível protegendo a cidade não o deixariam ir se ele ousasse liberar uma águia de sangue agora. Depois de viajar por 10 dias, Zhao Ai finalmente tinha chegado na cidade do Deus Besta. O que mais surpreendeu Zhao Ai era o fato de que quanto mais próximos eles ficaram da cidade, menos rumores eles ouviam sobre a igreja radiante e escassez de comida. Quando eles chegaram na cidade do Deus Besta, ninguém estava falando sobre isso. Isso deixou Zhao Ai confuso. No entanto, os pensamentos de Zhao Ai foram interrompidos quando ele finalmente viu a famosa cidade do Deus Besta. A cidade tinha ambas as cores verde e vermelha. Com o que Zhao Ai viu, a cidade parecia com uma besta que estava deitada ali, preparada para atacar qualquer um que ousasse ofendê-la. Ao se aproximar cada vez mais das muralhas da cidade, Zhao Ai notou que a pressão aumentava. Embora a cidade do Deus Besta fosse como qualquer outra cidade de pedra, seu tom vermelho escuro fez as pessoas sentirem uma imensa pressão. As muralhas da cidade do Deus Besta não eram tão pequenas quanto a da cidade Carson. As muralhas da cidade tinham cerca de 33 metros de altura. No entanto, desde que a cidade foi colocada em uma pradaria plana e achatada, parecia relativamente alta. A cidade do Deus Besta parecia muito vivaz. Enquanto ele ainda estava para chegar na cidade, Zhao Ai já podia ver as tendas das pessoas por toda parte. Zhao Ai olhou para as tendas e não pôde deixar de se sentir estranho. Contudo, ele também sabia que construir casas na pradaria era muito mais difícil do que fazer casa em território humano. Tendas eram muito mais comuns aqui. Logo, Zhao Ai chegou próximo de um monte de tendas. Ele podia ver mercantes humanos entrando e saindo das tendas aqui. Zhao Ai fez a linha parar antes dele sair do seu corpo. Ele não temia causar pânico entre os humanos, mas ao invés disso ele não queria que os outros homens-fera na cidade tivessem uma oportunidade de culpá-lo. Não era um movimento sábio ofender os homens-fera neste local. Quando Zhao Ai saiu do alien, ele imediatamente guardou o morto-vivo. Então ele se adiantou na direção da cidade. Neste momento, uma carruagem estava se aproximando rapidamente da cidade do Deus Besta. Essa carruagem era puxada por um cavalo de cauda tigrada a uma besta mágica do 4º nível. A força de batalha desta besta mágica era boa. Mesmo se não fosse a melhor quando se trata de velocidade, sua força estava alocada no topo entre as bestas mágicas do 4º nível. Viver em outro mundo. Capítulo 521. A carruagem a cavalo era algo comumente visto na pradaria. Era cheio da técnica de artesanato dos homens-fera, e era muito grande também. Não era muito menor do que a carruagem que Randorp deu a Zhao Ai. A carruagem rapidamente chegou na frente do grupo de Zhao Ai. O motorista parou a carruagem e desceu. Quando a pessoa pulou para o chão, Zhao Ai ficou desconcertado. Era porque esse homem era muito alto, ele tinha cerca de 2,5 metros de altura. Ele também tinha um corpo musculoso que não era muito menor que aqueles homens-fera. Este homem usava uma roupa de couro que parecia muito gasta e feia. Sua pele também era muito negra. Ele parecia com uma pessoa negra da terra. Se seu corpo estivesse coberto com pelos, então uma pessoa não iria duvidar se ele se apresentasse como alguém de uma tribo do macaco. Quando o homem chegou próximo do grupo de Zhao Ai, ele se curvou para Laura e disse excitadamente: "Jovem senhora, você finalmente veio. A Tai esteve esperando por você há bastante tempo." Foi neste ponto que Zhao Ai e os outros entenderam que este homem era a pessoa que Laura enviou para a pradaria, a Tai. Vendo a aparência desta pessoa, Zhao Ai e os outros não puderam deixar de fazer uma expressão estranha.
Laura enviou Atai para a pradaria por causa de sua aparência. Laura assentiu e disse: Atai, eu não tenho visto você por um longo tempo. Você parece ter escurecido ainda mais. Venha cumprimentar meu marido, Zawai. Atai se virou para Zawai e se curvou. Atai cumprimenta o genro. Zawai não estava acostumado a ser chamado por este nome. Ele não pôde deixar de sorrir e dizer: certo, não precisa ser educado. Tem sido difícil para você nos últimos anos. Também, você pode apenas me chamar por jovem mestre. Atai olhou para cima e sorriu honestamente. Jovem mestre, eu realmente não estava tendo dificuldades. Eu tenho algo para comer e beber todo dia. Realmente, tem sido muito fácil. Zawai olhou para Atai. Ele nunca imaginou Laura enviando tal cara tão estranho para a pradaria. Ela realmente não estava com medo de que ele não seria capaz de vender apropriadamente. Então Laura introduziu Atai para Megan e as outras. Enquanto Atai cumprimentava suas esposas, Zawai prestou atenção nas redondezas. Ao redor deles estavam mercantes que de alguma forma estavam familiarizados com Atai. Zawai podia mesmo ver alguns deles apontando na sua direção. Zawai focou seus ouvidos e ouviu as palavras daquelas pessoas. Ele ouviu um mercante do seu lado. Olhe, esse não é aquele tolo Atai? Porque ele saiu correndo do acampamento. Outra pessoa respondeu, quem sabe? Mas olhe para a sua aparência respeitosa. Parece que a pessoa que veio tem uma autoridade sobre ele. Eu ouvi que essa pessoa pode ter sido da família Buda. Pelo morto-vivo de mais cedo, parece ser Zawai, o patriarca da família Buda. A pessoa que falou anteriormente disse, se realmente tiver a possibilidade de ser Zawai, Atai é realmente desafortunado. Agora que a comida está cara, ele realmente ousou vender por um preço barato. Eu temo que esse tolo sofra desta vez. A outra pessoa disse, abaixe o tom da sua voz. Eu ouvi que esse Zawai não é uma pessoa simples. Ele se tornou famoso por ser vicioso e cruel no continente. Se ele ouvir suas palavras ruins em direção ao Atai, ele pode não nos deixar livres. A primeira pessoa bufou e disse, porque nós precisamos temer. Esta é a cidade do Deus Besta. Violência não é permitida em um raio de 6.666 metros quadrados ao redor da cidade. Se alguém ousar negligenciar esta regra, os homens fera não os deixariam ir facilmente. Embora ele dissesse isso, sua voz era evidentemente muito mais baixa. A outra pessoa respondeu, não diga isso. Mesmo que ele não possa encontrar problema conosco dentro da cidade do Deus Besta, o que aconteceria quando nós deixarmos a cidade? Esta é a pradaria dos homens fera. Se ele nos matar aqui, nossas famílias pensariam que foram os homens fera quem fizeram isso. Então os dois ficaram em silêncio. Zawai agora tinha um fraco entendimento da situação. Ele se virou para olhar para o homem feio conversando com Laura. Se Atai escolher vender os produtos no mesmo preço que aqueles mercantes, então Zawai verdadeiramente ficaria desapontado, mas agora parece que ele não fez isso. Depois que Atai cumprimentou Laura e as outras, ele então convidou o grupo para a carruagem. Quando Zawai e os outros estavam a bordo, Atai imediatamente dirigiu a carruagem na direção da cidade do Deus Besta. Dentro da carruagem, Zawai olhou para Laura e disse, eles não disseram que os acampamentos fora da cidade do Deus Besta só eram temporários e escassos. Como é que existem muitas pessoas aqui? Laura sorriu e respondeu, costumava ser desse jeito, mas agora houveram muitos humanos que estavam trocando com os homens fera. Por causa disso, os homens fera os permitiram estabelecer lojas fora da cidade. Por causa disso, Atai também montou seu próprio lugar fora da cidade. Entretanto, desde que nós conseguimos assumir a família Marquei, Atai conseguiu um lugar dentro. Zawai assentiu, então ele perguntou novamente, qual a diferença dentro e fora da cidade? Laura respondeu, realmente não existem muitas diferenças. A quantidade de construções dentro da cidade é muito pequena. Tendas são muito mais predominantes lá. Também, desde que o solo dentro da cidade foi feito de lama de sangue das bestas e são pesadamente controladas pelos homens fera, apenas grandes famílias do continente são capazes de ter um local lá. Os mercantes mais fracos podem apenas ficar fora da cidade. Zawai assentiu. Neste momento, a carruagem já tinha entrado na cidade. Através da janela da carruagem, Zawai olhou para a cidade. O interior da cidade do Deus Besta era realmente muito diferente do lado de fora.
Haviam estruturas dentro que foram construídas usando lama de sangue das bestas. Na frente daquelas construções, homens-fera eram vistos vigiando a entrada. Parece que aquelas construções eram muito importantes e não eram usadas para assuntos casuais. Em outros lugares, grandes tendas podiam ser vistas. Contudo, essas tendas eram rigorosamente prontas. O interior da tenda também parecia o mesmo quanto ao que seria visto em uma casa normal. Palavras estavam escritas nas cortinas daquelas tendas. Algumas delas tinham nomes de lojas. Parece que essas lojas estavam todas vendendo mercadorias variadas. Zhao Ai não podia ver nenhuma loja que se especializou em um certo produto. Logo, a carruagem parou na frente da tenda. Essa tenda era muito grande, e na sua cortina estavam grandes letras que dizia, Loja Gombana. Quando Zhao Ai viu aquelas palavras, ele não pôde deixar de sentir quente. Essa loja Gombana era uma marca comercial da família Marquet, mas quem teria pensado que esta loja foi construída pela própria Laura? Haviam duas pessoas do lado de fora desta tenda. Esses dois não pareciam ser muito grandes, mas ainda pareciam muito fortes. Sua constituição e rostos era, na verdade, bastante similar ao Atai. Atai desceu da carruagem e então disse, Ada, vá descarregar as coisas na carruagem. Ayer, prepare alguma comida e bebida para o jovem mestre e as jovens senhoras. Os dois obedeceram e então se viraram para ficar ocupados. Eles inesperadamente não cumprimentaram Zhao Ai e os outros. Atai ficou um pouco envergonhado. Ele repreendeu os dois e disse, mostrem seus bons modos. Então ele virou para Laura e Zhao Ai antes de dizer, me desculpe, jovem mestre, jovem senhora, aqueles dois não têm muitos bons modos. Eu mostrei a você uma visão vergonhosa. Zhao Ai acenou sua mão e disse, não importa, isso não é nada além de uma coisa pequena. Atai sentiu alívio, então ele guiou Zhao Ai e os outros para dentro da tenda. Após entrar na tenda, Zhao Ai não pôde deixar de encarar. Isso era porque as mobílias na tenda eram como as mobílias na loja Gombana de Laura. No entanto, só haviam algumas coisas deixadas dentro. Havia uma pequena quantidade de óleo de fruta presente, e outros lugares estavam bastante vazios. Atai embaraçosamente olhou para Laura e disse, jovem senhora, me desculpe. Os grãos e os vegetais estão todos esgotados. Laura sorriu e disse, isso não é um problema. Você vai fazer uma pausa. Eu quero explorar este lugar. Eu também me lembro de quão perfumado o churrasco da cunhada era. Atai sorriu e disse, jovem senhor realmente se lembra. Desde que nós sabemos que a jovem senhora e o jovem mestre estavam vindo, eu já fiz minha esposa preparar tudo. Então, jovem mestre, jovem senhora, por favor. Então ele guiou o grupo para um quintal atrás da tenda. Uma vez que eles chegaram no quintal, eles puderam ver várias tendas mais pequenas que também estavam erguidas ali. Os dois filhos de Atai também foram vistos descarregando os conteúdos da carruagem no quintal. Atai guiou o grupo diretamente na direção da tenda no meio. Assim que ele estava prestes a abrir a cortina da tenda, a cortina subitamente se abriu. Então uma mulher alta saiu. A mulher parecia ter cerca de 40 anos. Embora ela já estivesse velha, e tivesse rugas em seu rosto, ela ainda era atraente. Pode-se ver que ela era bastante bonita e quando ela era uma jovem mulher. Quando a mulher viu Laura, seu rosto não conseguiu esconder sua alegria. Ela imediatamente chegou na frente de Laura e avaliou antes de dizer, a jovem senhora com certeza cresceu, você está ficando cada vez mais atraente. O tempo realmente passa rápido, no piscar dos olhos, a jovem senhora já se casou. É uma pena que eu não fui capaz de participar da cerimônia. Laura sorriu e disse, cunhada, como você esteve nesses bons anos? O tio Atai intimidou você? A esposa de Atai deu uma rápida olhada para seu marido e disse, como se ele ousasse. Certo, jovem senhora, venha rapidamente, eu preparei muitas comidas deliciosas. Então a esposa de Atai mudou seu olhar na direção de Zhao Ai enquanto Zhao Ai também a olhava no olho. Zhao Ai viu que o relacionamento de Laura com a esposa de Atai era muito incomum. Quando ela falou com Laura, ela não estava sendo educada. Pelo contrário, parecia que era Laura quem conversava com ela com respeito. Então a esposa de Atai deu seus cumprimentos para Zhao Ai. Esta aqui cumprimenta o genro. Esta aqui é chamada Pearl. As pessoas geralmente se referem a mim como esposa do Atai. Cunhada também estaria bem. Zhao Ai sorriu amargamente. Parece que ser chamado de genro era muito comum aqui.
Ele imediatamente respondeu, obrigado, cunhada. Você pode apenas me chamar de jovem mestre, Zawai é bom também. A esposa do Atai sorriu e disse, eu não posso chamá-lo pelo nome, então eu vou apenas chamá-la de jovem mestre. Então ela levou Zawai e os outros para dentro da tenda. A tenda era muito similar a uma tenda de homem-fera comum. Só as decorações no interior eram diferentes, esta que tinha mais mobílias humanas nela. Também havia um forno dentro, no qual várias fatias de carne estavam sendo assadas. Também haviam refeições do lado, se aproveitando do calor para ficar quente. Depois que a esposa do Atai foi introduzida a Megan, Litsi e Mary, ela imediatamente convidou o grupo para se sentar no carpete. Ela também serviu o grupo com um pouco de chá antes de falar para Laura. Jovem senhora, você sente-se aqui primeiro. Os vegetais ainda não estão prontos. Quando eles estiverem prontos, nós podemos ter a nossa refeição. Laura assentiu, então a esposa do Atai começou a ficar ocupada. Atai também ajudou do lado. Zawai bebeu seu chá e então se virou para Laura. Laura, você está muito íntima com a cunhada. Laura sorriu e disse, não apenas a cunhada, eu também sou bastante íntima com a Atai. Atai foi guarda da minha mãe enquanto a cunhada foi a serva da minha mãe. Eles estavam lá enquanto eu estava crescendo. Viver em outro mundo. Capítulo 522. Zawai assentiu e disse, então é desse jeito. Isso explica porque você confia tanto no Atai e também porque a cunhada não é muito educada com você. Laura sorriu e disse, na verdade, o tio Atai não é adequado para negócios, ele é muito honesto. Mas ele estando na pradaria é bom, os homens fera gostam de sua força. Ele também é uma pessoa muito direta quando se trata de status, ele só me queria chamando de Atai, ele não me permitiu chamá-la de tio. Zawai sorriu, então ele olhou para Atai com apreciação. Megan olhou para Atai e sua esposa e disse para Laura, porque eu acho que Atai tem muito medo da cunhada. Laura olhou para o casal e sorriu, isso é verdade, tio Atai é muito honesto, e ele também gostava muito mesmo da cunhada. Entretanto, por causa da sua aparência, ele não ousou confessar. Mais tarde, a cunhada tomou a iniciativa e pediu a tio para se casar com ela, o que fez o tio feliz. Desde então, a cunhada sempre foi favorecida pelo tio Atai, quase ao ponto onde ele sempre a seguiu. Meg suspirou e disse, tem sido difícil para eles estarem na pradaria durante tanto tempo. Parece que suas aparências já se adaptaram neste lugar. Laura assentiu e suspirou. Eu inicialmente queria que alguém mais fosse para a pradaria, mas eu não consegui encontrar uma pessoa apropriada. Foram os dois que me pediram para permiti-los irem. Eu realmente não queria deixá-los ir, mas eu tive que concordar no final por causa de pedidos constantes. Neste momento, Ada e Aer entraram pelo lado de fora. Quando os dois entraram na tenda, Atai imediatamente os repreendeu. Vocês dois patifes, vocês viram a jovem senhora e o jovem mestre mais cedo, mas vocês não os cumprimentaram. Vão rapidamente lhe dar seus cumprimentos agora. Os dois assentiram então chegaram até Laura e Zawai antes de dar seus cumprimentos. Laura olhou para os dois e sorriu. Ada, Aer, vocês cresceram muito rápido. Vocês dois não eram tão altos quando eu vi vocês há um tempo atrás. Ada riu tolamente e disse, sim, jovem senhora, nós estamos tendo boa comida recentemente, então nós crescemos cada vez mais. Aer assentiu em apoio. Quando Zawai olhou para os dois, ele não pôde deixar de rir, eles eram muito adoráveis. Neste momento, a cunhada veio e disse, jovem senhora, jovem mestre, a refeição está preparada. Laura e Zawai assentiram, então eles se levantaram antes de ir em direção ao fogão mágico. Este fogão mágico foi fabricado de acordo com os costumes dos homens fera. O meio do forno era aquecido usando uma formação mágica enquanto seus aros eram feitos de pedra larga que podia ser transformada em pequenas mesas. No meio do fogão, uma grande panela de ferro achatada foi colocada. A panela de ferro parece ser ensaboada com banha. Ao redor haviam pratos de carne e vegetais. Zawai tinha um sentimento de estar fora do lugar. Ele sentiu que ele tinha retornado à terra e estava tendo um churrasco com seus amigos. Depois que a esposa do Atai os pediu para se sentar, Ada imediatamente lhe deu taças antes de lhe servir um pouco de vinho. Neste momento, a banha já tinha derretido, então Atai imediatamente colocou pedaços de carne na panela. Depois que Zawai e os outros terminaram de beber,
Atai já tinha virado as carnes, enchendo a tenda inteira com um cheiro prazeroso. Atai ergueu sua taça de vinho desta vez e então olhou para o grupo de Zhao e disse: Jovem mestre, jovens senhoras, já que eu não fui capaz de participar na sua cerimônia de casamento, eu só posso oferecer a vocês um brinde agora. Eu lhes desejo toda a felicidade e tenham uma vida completamente alegre. Zhao e os outros também rapidamente ergueram suas taças. Zhao sorriu para Atai e sua esposa e disse: Obrigado, obrigado. Eu também desejo à sua família uma vida jubilosa e feliz. Neste momento, quando Ada estava prestes a reabastecer sua bebida, Zhao rapidamente o parou. Ele pegou a garrafa e então serviu a Atai e sua esposa, assim como Laura e as outras com bebida. Então ele levantou sua própria taça e disse: Atai, cunhada, vocês têm trabalhado duro por todos esses anos. Deixe-me oferecer a você esta taça de vinho. Atai e sua esposa não ousaram brincar, eles rapidamente beberam suas taças de vinho. Então Laura também se levantou e serviu ao grupo outra taça de vinho antes de dar seus cumprimentos. O grupo ainda não tinha comido, ainda assim, eles já tinham bebido 3 taças de vinho. Zhao e os outros sempre cumprimentaram outros homens fera dessa maneira, então eles já tinham formado um hábito. Ao mesmo tempo, o grupo de Atai também tinha lidado com homens fera antes, então este costume não era estranho para eles. Depois de beber 3 taças de bebida, o grupo parou, então Atai rapidamente disse: Jovem senhora, jovem mestre, tenham uma amostra desse churrasco. Eu acabei de cortar esta carne essa manhã, e eles agora acabaram de cozinhar. Eles são definitivamente deliciosos. Laura sorriu e disse: Tudo bem, eu estive com fome pelo churrasco da cunhada. Então ela pegou um garfo de 2 pontas próximo da panela e pegou para si própria alguns pedaços de carne. Então ela cortou com sua faca antes de colocar um pedaço na sua boca. Zhao e os outros seguiram seu exemplo, eles colocaram alguma carne em seus próprios pratos e depois comeram. Não mencione o cheiro do churrasco, os pedaços de carne também eram muito grandes e grossos. Mesmo se eles fossem cozinhados, eles não estariam totalmente prontos. A carne era levemente vermelha, mas era muito tenra e deliciosa. Quando Zhao comeu um pedaço da carne, ele assentiu e disse: Deliciosa, isso é tão delicioso. A culinária da cunhada é muito boa. Se você abrir uma loja e vender esse churrasco, certamente faria muito bem. Assim que a esposa de Atai ouviu Zhao, um sorriso desabrochou na sua boca enquanto ela dizia: Se o jovem mestre gosta desse tanto, então você deveria comer mais. O grupo continuou a comer e conversar. Logo, eles tinham inconscientemente comido até eles estarem cheios. Os únicos que restaram comendo eram Ada e Aer. Zhao e os outros agora estavam apenas bebendo e conversando. Atai se virou para Zhao e Laura e então disse: Jovem senhora, jovem mestre, tem havido rumores acontecendo ao redor da cidade do Deus Besta dizendo que os homens fera podem declarar guerra com os humanos. Eles podem expulsar os mercantes humanos. O que você acha sobre este assunto? Zhao sorriu fracamente e disse: Nós já sabemos sobre isso, fique tranquilo. Mesmo se eles conduzirem os mercantes para longe, isso não se aplica para nós. Nós temos a bandeira dominante dos touros hercúleos, bem como a bandeira da amizade da tribo do urso negro. Atai assentiu e disse: Desde que nós temos aquelas bandeiras, os homens fera não tocariam em nós. Mas jovem mestre, eu vendi os grãos que você me deu ao preço normal. Você está bravo? Zhao riu e disse: É claro que não, porque eu estaria bravo. Isso é o que você decidiu fazer, então não tem problema. Certo, eu trouxe um novo tipo de colheita, você estará vendendo mais tarde. Então ele mostrou para Atai uma fruta do pão. A comida que Zhao deu para Atai no passado não eram frutas do pão, mas ao invés disso, arroz de bambu. Neste momento, Zhao tirou as frutas do pão. Quando a fruta do pão foi aberta e exibiu sua polpa, os olhos de Atai e sua esposa iluminaram. Eles lidaram com os homens fera por muito tempo, então eles sabiam o que eles precisavam. Essa fruta do pão definitivamente seria uma favorita entre os homens fera. Zhao lhes deu a fruta do pão e então eles a experimentaram. Então ele disse: Só a nossa família Buda tem essa fruta do pão. Nenhuma outra pessoa tem isso em mãos. Nós devemos vender principalmente essa fruta no futuro, nós temos muito delas. Além disso, nós também devemos vender algumas necessidades diárias.
O preço da fruta do pão é metade do arroz de bambu. O preço das necessidades não deve ser muito alto, talvez um pouco maior do que seu preço nos territórios humanos. Atai então disse: Jovem mestre, isso não é baixo demais? Essa fruta do pão é muito mais conveniente do que o arroz de bambu. É rentável também. Ainda seria popular mesmo se nós a vendermos a um preço alto. Além disso, aquelas necessidades diárias, eles ainda precisam ser transportados para a pradaria. Isso nos custaria. Se nós fizermos como você disse, nós estaríamos perdendo muito dinheiro. Atai era uma pessoa honesta, mas isso não significa que ele era idiota. Ele sabia que quando alguém viaja para a pradaria, iria precisar atravessar muitos pontos de controle. Entregar coisas na pradaria geralmente faria o preço dos itens dobrar. Se alguém não aumentar o preço do item, eles geralmente perderiam lucros. Zhao Ai sorriu e disse: Isso não é um problema. Eu já calculei a soma. Nós não vamos estar perdendo dinheiro. Também, se nós fizermos um nome para nós mesmos desta vez, quando os homens-fera terminarem de guerrear com os humanos, nos tornaríamos os maiores mercantes na pradaria. Quando Atai ouviu Zhao Ai, seus olhos não puderam deixar de iluminar. Então ele riu e disse: Tudo bem, as palavras do jovem mestre me deixam aliviado. Eu certamente não desapontarei o jovem mestre. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Eu vou te dizer a verdade. Desde que a família Buda e a família Marquei foram combinadas, não existem muitas pessoas que ousariam nos ofender. No entanto, Atai, você não deve supostamente pensar que nós podemos monopolizar os negócios na pradaria. É impossível para isso acontecer. Atai sorriu e disse: Jovem mestre pode ter certeza, eu entendo completamente. Zhao Ai assentiu e disse: Já que a família Marquei esteve aqui por bastante tempo, nós devemos ter algumas tribos que nós fornecemos diretamente, certo? Nós temos um relacionamento profundo com eles. Atai assentiu e disse: Antes da posse, a família Marquei fornecia para 4 grandes tribos com comida e necessidades diárias. As 4 tribos são as tribos da Raposa de Fogo, a tribo da Pantera Negra, a tribo do Gibão, e a tribo da Águia do Anel de Ouro. Essas 4 tribos são todos ramos de raças de guerra. Todo ano, sua comida e necessidades consumidas são muito grandes. No entanto, os negócios da família Marquei só representam 20% de seu fornecimento de comida e 10% de seu fornecimento de necessidades diárias. Quando ele ouviu Atai, Zhao Ai não pode deixar de franzir a sobrancelha e dizer: Qual é o problema? Por que desse jeito? Atai suspirou e disse: Isso realmente não é um mistério. Mesmo se os produtos da família Marquei foram de alta qualidade, seus preços também eram significativamente mais altos do que outros mercantes. Se não for pelo medo de ter seu fornecimento monopolizado, aquelas 4 tribos não estariam comprando da família Marquei. Este ano, mesmo se a pradaria estivesse tendo escassez de comida, aquelas 4 tribos não compraram nenhuma comida da família. A quantidade de necessidades diárias que eles compraram não aumentou também. Zhao Ai não pôde deixar de suspirar. Ele realmente não podia entender por que a família Marquei agiu dessa maneira. Não só fez eles ofenderam todo mundo no continente, eles também eram bastante arrogantes em fazer seu negócio. Eles realmente pensam que eles estavam subindo nos seus e assim se tornaram vaidosos. Se Zhao Ai não tivesse lidado com a família, outras pessoas os atacariam mais cedo ou mais tarde. Zhao Ai assentiu e disse: Certo, eu entendo. Você sabe o endereço dessas tribos. Eu planejo visitá-los quando eu tiver tempo. Atai assentiu e disse: Eu conheço. Essas 4 tribos são bastante famosas na pradaria. É muito fácil procurar por elas. As raposas de fogo são profetas bem conhecidos entre os homens-fera. Suas habilidades também são especiais. Foi dito que sua técnica espiritual pode invocar bestas do atributo fogo e suas habilidades de ataque são muito fortes. A tribo da Pantera Negra são uma das poucas tribos assassinas entre os homens-fera. Suas técnicas furtivas são muito formidáveis. Os Panteras Negras eram as pessoas que entraram em confronto com assassinos humanos durante guerras. A tribo do Gibão são uma das principais forças dos homens-fera. Eles empunham cimitarras duplas, e seus movimentos são muito flexíveis. Eles são os únicos que geralmente atacam as muralhas das cidades humanas. A tribo da Águia do Anel de Ouro também é uma das principais forças da raça dos Homens-Fera.
Seus corpos não são muito grandes, mas eles são muito habilidosos em arquearia. E por causa de sua montaria única, eles também são um dos mais famosos batedores aéreos na pradaria. Zhao Ai assentiu, isso é bom. Parece que agora não é o momento certo para visitá-los. A guerra entre os homens-fera e os humanos é inevitável. Seria impossível para vender comida neste momento, já que os homens-fera estão indo pilhar dos humanos. Você não precisa ficar ocupado neste momento, apenas fique aqui na cidade do Deus Besta. Eu não acho que esta guerra duraria por muito tempo. Assim que a guerra acabar, nós devemos tentar ser o primeiro a estabelecer novas conexões com os homens-fera. Será a hora oportuna para formar parcerias com as tribos. Atai assentiu e disse, jovem mestre pode ter certeza, eu sei o que fazer. Eu originalmente tive uma cooperação com a raça cabeça de porco. Mas eles estão muito longe e é somente uma raça comum. Recentemente, eu estive planejando entrar em contato com a raça cabeça de tigre. Se nós conseguirmos fazer uma parceria com eles, nós não ficaremos preocupados sobre onde vender nossos produtos mais tarde. Zhao Ai assentiu, a raça cabeça de tigre e a raça cabeça de leão são consideradas ser as raças reais dos homens-fera. Essas duas raças têm quantidades incomensuráveis de subordinados e raças escravas sob eles. Por causa da quantidade excessiva de mão de obra que eles têm, eles podem se dedicar completamente em melhorar sua força de batalha. Por causa disso, eles têm se tornado ligas mais fortes do que as outras raças de homens-fera. Adicionando ao fato de que essas duas raças eram muito ricas, Zhao Ai não se preocuparia em não vender sua mercadoria mais. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.